Não tem como começar o programa hoje a não ser falando do afastamento da presidente Dilma Rousseff, né? A sessão que durou aí mais de 20 horas, teve 55 votos a favor, o que já era esperado. Mariana, e também não tem como deixar de repetir aqui uma frase que o brasileiro se acostumou a ouvir nesses últimos anos. Nunca na história desse país. Essa frase é famosa. Foi dita muitas vezes pelo ex-presidente Lula, mostrando os avanços, as conquistas e as transformações que foram feitas depois que o PT chegou ao poder. Essa frase, no início, mostrava realmente um processo de transformação que valorizava muito o PT no poder. Entretanto, ela passou por aquilo que a linguística chama de um processo metonímico. Ela foi mudando de significado. O antes, nunca antes na história desse país, começou a ter uma leitura pejorativa com a crise desses últimos anos, notadamente depois do processo da campanha eleitoral e da reeleição da ex-presidente Dilma, que ela agora... Não, da presidente Dilma, que na verdade nunca antes na história desse país, a gente teve dois presidentes. Dois. A presidente está afastada, mas com todas as prerrogativas em termos de mordomia e de status, excetuando-se o administrativo, que vão desde ficar no palácio até a utilização de um jatinho à disposição. E temos também o presidente em exercício, o vice-presidente Michel Temer. Então, nesses próximos 180 dias, pode terminar antes, mas tem que terminar até 180 dias, teremos dois presidentes no Brasil. Dilma Rousseff diz que vai continuar resistindo, se deslocando pelo país e tentando retomar o poder via judiciária e tentando não perder o contato que ainda resta entre o PT e a sociedade brasileira. E o presidente que, a partir de hoje, assume nesse período de interinidade, mas já a partir das primeiras horas, tentando estabelecer aquelas mudanças que levaram 2/3 da população dos brasileiros a irem às ruas pedir o impeachment da presidente. Ele vai começar substituindo todo o ministério. O PT tentou impedir que houvesse a mudança dos ministérios, mas não logrou êxito no Supremo Tribunal Federal, e Michel Temer dispõe de todo o poder para substituir todos os ministros, não apenas os ministros, como aqueles cargos importantes de órgãos e de segundo e terceiro escalões. São milhares de cargos. Vai ser, depois de 13 anos do PT no poder, como se diz uma expressão, um arrasa-quarteirão, se o agora presidente Temer, que vai tomar posse daqui a pouco, for substituir realmente os que estão num aparelhamento de Estado, que há essa expressão para explicar por que o PT ficou tão conivente, cúmplice de todos esses desmandos que vêm desde o mensalão até o petrolão, porque houve um aparelhamento de Estado. Se colocou em funções estratégicas, em pontos estratégicos, profissionais, alguns com a qualificação técnica necessária, mas muitos, ou quase todos eles, voltados muito mais para um projeto de poder, um projeto voltado ao fortalecimento do PT, aos objetivos do PT, do que para dar respostas ao povo brasileiro. Isso é público, isso é notório, ninguém nega. Os próprios petistas, nesse processo de impeachment, chegaram a admitir uma série de erros. E entre os erros cometidos pelo PT, talvez tenha sido esse, de colocar como fator primordial, como prioridade, muito mais o fortalecimento do partido, a ocupação do poder como fim, do que exercer esse poder em benefício da sociedade. É uma experiência, ninguém pense que vai ser no toque de mágica, assim, não. Vai ser uma experiência dolorosa, vai ser uma experiência, eu diria até, traumática, e ninguém sabe realmente como serão esses próximos
6 meses, 180 dias, se a presidente vai ser destituída antes, se o processo vai ser concluído antes, se vai ser concluído só lá no final, se algum senador muda o voto em favor da presidente. Isso é muito importante, porque para a admissibilidade, que foi o que foi aprovado hoje, precisava da maioria simples, de 81 senadores, 41, se todos estivessem presentes, já seriam suficientes. Mas para ela ser destituída do cargo definitivamente, precisa de 2/3 dos votos dos senadores, 54 votos. Pois bem, 55 senadores hoje votaram pela admissibilidade. Ou seja, para que ela não seja destituída ao final do processo, vai precisar que desses 55 senadores que admitiram o processo, pelo menos 4 ou 5 mudem de voto. O voto é público. Todos terão seus votos divulgados, os votos foram públicos, e para que tenha uma mudança nesse processo, o convencimento a um senador, eu não tenho dúvida, vai passar pelo convencimento das ruas, sobre 2 aspectos. O primeiro, de que realmente ela tinha que ser empichada e substituída. E o segundo, vai depender do desempenho do agora, que vai tomar posse, presidente Michel Temer, para dar a estabilidade, para dar o fortalecimento das instituições como resposta imediata, mas para uma recuperação, notadamente no aspecto econômico, que não vai ser em 180 dias. E há uma previsão entre aqueles otimistas que serão necessários pelo menos 2 anos para se começar a estabelecer essa nova realidade, do jeito que estava indo. Diziam que ia ser uma década perdida. A reversão, ela vai depender também de alguns anos, além daqueles 2 anos que faltam para uma campanha eleitoral. Já pensou as ruas como é que vão ficar? Elas não vão se calar. Eu acredito, inclusive, que aquelas cobranças que ocorreram em relação à presidente Dilma, de um modo geral, elas não deixarão de ocorrer em relação ao vice-presidente Michel Temer, que agora está assumindo a presidência, porque se 60% queriam que houvesse essa cobrança e a saída da presidente, 58% mantém a mesma posição em relação ao vice-presidente Temer enquanto Temer, mas a gente não sabe como vai ser a avaliação depois que ele assumir e começar a exercer o poder como presidente da República, que já começa a partir de hoje.